Salve! Aqui é o Dove, tudo certo? Sou jogador de Teamfight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT, e no vídeo de hoje venho trazer para vocês as melhores composições do patch 10.23. Estamos no começo do patch, está estabilizando ali um pouco meta, e aí, se tiver alguma alteração, eu venho trazer para vocês uma tier list atualizada. Mas essas são as melhores composições até agora, então fica ligado. Mas antes de tudo, não esquece de deixar aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para vocês não perderem nada. Se você quiser também, deixa aquele comentário, feedback sempre é massa, então vamos embora pro vídeo. Então, decidi aqui, como algumas pessoas pediram, trazer a câmera para o vídeo inteiro para a gente ter uma interação um pouco melhor. Então, vamos nessa. Então, basicamente aqui a primeira composição, a comp que ditou o meta passado, ela ainda está muito forte, ainda está moldando um pouco o meta desse começo de semana. É a composição do Talon com Iluminados e a Morgana. Basicamente nessa composição você não precisa de escolhido para você performar muito bem, mas claro, tem alguns escolhidos aqui que eles são muito interessantes. Eu acho que o escolhido de Adepto aqui ele seria a melhor opção, porque você tem um salto muito grande no buff de Adepto 4, beleza? Mas não é tão necessário. Você pode estar ali pegando um Talon assassino e aí rodando 4 assassinos no level 8 ou então no level 9 para você não perder o Yone. Então você pode estar flexibilizando um pouco seus escolhidos, e aí também por isso que essa composição ela tem um pico de poder muito grande dentro do jogo, já que você não é obrigado a jogar com nenhuma peça específica ali de escolhido. Basicamente o Talon ele sofreu uma mudança. Primeiramente ele sofreu um nerf na sua velocidade, em que ele abate uma peça e pula para a próxima, então ele diminui um pouco do dano por segundo dele, liberando mais espaço para os adversários eliminarem ele, ou então o carregador adversário ter tempo de entregar dano suficiente para eliminar uma peça da equipe dele e aí ter uma luta completamente diferente. Basicamente, essa mudança na velocidade foi um enfraquecimento, mas, por outro lado, teve uma outra mecânica que eles mudaram que vocês têm que ficar muito atento, e isso aqui basicamente vai servir para todo o vídeo. Em todas as composições eu vou estar falando algumas dicas sobre como vocês vão jogar ao redor disso, beleza? Basicamente agora o Talon ele foca a unidade que tem menos armadura. Isso quer dizer que aquele seu carregador que não tinha AGA, ele provavelmente vai ser focado já no começo da luta, assim que o Talon matar uma peça. Claro, algumas composições têm muitas peças com armadura muito baixa, e aí pode ser que ele vá diretamente para outra, dando espaço para o seu carregador entregar um pouco de dano. Mas é muito interessante que você tenha um anjo guardião no seu carregador. Algumas composições elas têm umas pegadinhas e eu vou estar falando um pouco isso sobre ao longo do vídeo. Basicamente, os melhores itens do Talon são o Gume de Infinito e a GA. É muito interessante agora que você tem a GA nele, muito mais do que antes, porque se você cair contra o Talon inimigo e ele tiver a GA, você vai perder a luta, porque o dele vai focar o seu primeiro, beleza? Já que o seu vai ter pouco armadura, e aí você vai perder a luta muitas vezes. E o terceiro item, eu gosto muito de Último Sussurro, porque basicamente tem muita gente rodando o Bramble Vest, e aí você quebra a armadura do oponente e ele sai matando todas as peças. Na Morgana você gosta de itens de AP, principalmente a Morello, porque ela aplica muito bem. A Luden é um ótimo item, porque você consegue trazer do early game, e aí ela vai te dar ali um spike no começo do jogo, já que os outros itens dessa comp, às vezes eles não te dão muita força, então a Luden é um item muito interessante. O Cálice também é um item muito interessante na Morgana, você pode estar utilizando até numa peça do lado dela para ela ganhar esse poder de habilidade. Então, são itens de early game aqui que vão te dar um pico de poder no começo do jogo, vão fazer você ter mais vida para poder hitar essa composição. Eu gosto muito das Azeroth também, vocês vão ver que eu estou utilizando elas de várias comps, porque dá para você counterar alguns posicionamentos adversários. Cuidado com a Azeroth para você não recuar ela muito, e aí você puxar uma Sejuani para perto do seu time. Então fica também atento a isso, beleza? Próxima composição é a composição da Riven com Crepúsculos. Essa comp recebeu um pequeno buff ali na Lilia, já que ela agora tem um pouco menos de mana, então ela vai ultar um pouco mais cedo, vai ajudar melhor o seu time. Essa comp ela é muito cara, então tenha um pouco de cuidado para você estar roletando no level 7. Outras composições vão spikear mais cedo no jogo, então você quer ter um pequeno spike ali no level 7, estabiliza um pouco, vai para o level 8, que é onde você consegue bater a maioria das peças aqui. Você precisa de algumas peças lendárias, principalmente a Lilia e o Zilean. O Zilean não é tão necessário, mas normalmente você quer a Lilia. Você pode também rodar essa composição com 4 crepúsculos, e aí você pode
adicionar o item de poder de habilidade na Riven para compensar um pouco essa falta de dano, mas eu acredito que a melhor versão seria com 6 crepúsculos. Se você tiver espátula crepúsculo, tem muitas peças que utilizam muito bem esse item. O Jhin utiliza muito bem, já que o AP no Jhin vai fazer com que o quarto hit dele tenha um aumento de dano muito grande. Então, às vezes, você tiver ali uma espátula crepúsculo que você pode rodar nele. Não esqueça de rodar um anjo guardião no seu Jhin. Se você tiver com itens de dano nele, ele vai ser focado pelo Talon muito rápido. Já aqui, dessa composição, ele é uma das peças que tem a menor armadura, seguido de Vayne, de Zilean. Então toma cuidado para você não estar rodando essa peça sem AGA, porque ele vai morrer e você vai ficar sem dano, beleza? Antigamente o Talon virava muito rápido na Riven, então fazia com que ele parasse, e aí por isso que é interessante você ter AGA agora antes de tudo, porque ele vai virar no Jhin muito antes de virar na Riven. Ela vai conseguir entregar muito dano, mas às vezes pode ter uma luta muito ruim se ele explodir todo o seu time e ficar somente a Riven, beleza? Aqui eu montei essa composição com o bode em nível 9. O Anzi, eu acho que ele é uma peça aqui fundamental, mas você não precisa rodar ele se você tiver com 6 crepúsculos aí no level 8 e não tiver como você ir para o 9. Às vezes também você pode estar rodando ele em vez de estar rodando 6 crepúsculos se você não tiver espátula nem Chosen crepúsculo. Então você vai estar moldando aí seu time de acordo com o escolhido, mas essa versão aqui é a versão mais interessante. Lembrando que o Thresh é a unidade que você quer que o Talon inimigo pule, por isso aqui um Azeroth para fazer com que ele seja atraído se ele jogar o Talon tentar pegar o seu Jhin aqui. Beleza? Já que o Thresh tem uma armadura muito alta e ele vai ficar se shieldando, ele vai demorar muito tempo para morrer. Beleza? Próxima composição é a composição da Ashe com Sabugueiros. Essa composição ela ganha um pouco de prioridade em relação à composição da Ashe com aquela frontline de adepto, beleza? Porque os Hunters eles sofreram nerf em todos os seus níveis. Então, para você compensar um pouco desse dano, é interessante que você tenha a Ashe com os Sabugueiros, porque ela vai escalar durante a luta e ela vai se dar muito bem na fight. Essa composição aqui ela é muito forte contra Crepúsculo e ela tem um pouco de complicação quando você está jogando contra o Talon. Por que é interessante que você tenha a GA na Ashe, mesmo que ela seja um Sabugueiro? Nessa comp aqui, se você estiver rodando 6 Sabugueiros, a Ashe ela vai ser a peça ali que vai ter menos armadura, ou então ela pode ser a que tem menos. Então quando você colocar o Anjo Guardião nela, só o Nunu que fica com a mais armadura do que ela. Então vai fazer com que ela demore muito para ser alvejada pelo Talon, e aí você tenha uma luta melhor. O 7 ele é uma peça aqui fundamental dessa composição. Se você tiver espátula Sabugueiro, ele é uma peça que utiliza muito bem. Você pode utilizar essa espátula também no Warwick. Você pode estar jogando essa composição aqui com o escolhido Brawler, você pode estar usando 6 lutadores, e aí ter uma espátula Sabugueiro fazer 6 Brawlers, 6 lutadores, mas essa versão aqui ela está bem balanceada, você só precisa de um escolhido de Sabugueiro. O 7 ele utiliza muito bem itens de tanque, pode utilizar itens também de AP, é interessante que ele esteja no level 2 ali no final do jogo, para você ter um sucesso com apenas 4 lutadores. Fora isso, você vai sofrer um pouco se ele tiver com poucos itens, então lembre de itemizar bem o teu set. O Nunu aqui com o Azeroth pode ser uma peça-chave, já que ele tem muita vida e ele vai tancar muito tempo os assassinos inimigos. E muitas vezes ele vai conseguir ultar os assassinos inimigos, muitas vezes conseguindo até eliminar eles. Então é interessante você colocar ele do lado ali da sua Ashe, próximo a ela, que vai dar muito certo. Tem alguns itens que são interessantes na Ashe aqui, eu coloquei o Anjo Guardião, que eu acho que é o principal. O segundo item pode ser o Gume do Infinito, pode ser uma Guinso, já que você está aqui na composição de Elder, então você quer escalar na fight, então a Guinso se torna muito boa. Pode ser um Mata Gigante para você ter pouco sucesso contra outras composições de lutadores, mas pode ser também uma Mão da Justiça, uma Sedenta por Sangue, tem muito item bom que dá para você usar na Ashe, beleza? Mais uma vez, essa composição aqui você quer dar aquele all-in final no level 8, já que você precisa do 7 para você jogar, mas eu acho que por esse meta ele ainda está um pouco ali focado no estágio 4-1, ali depois dos lobos, então acredito que você dá um pequeno all-in ali, normalmente dependendo do seu da sua condição no jogo, e aí você vê, se você tiver numa situação muito boa, conseguir um escolhido sabugueiro, você tem a possibilidade, você vai para essa versão de comp, senão você pode ir para aquela outra versão de caçadores com adepto. Então você vai variar ali de acordo com o que o jogo te der, beleza? Próxima composição é a composição da Ahri. Mais uma composição que sofreu nerf, mas eu vou explicar um pouco aqui como é que pode funcionar. Basicamente, a Ahri foi nerfada, ela teve um rework ali na sua ultimate, e a Sejuani ela tomou um nerf na mana. Então a Sejuani ela vai voltar um pouco menos, então é interessante que você tenha ela bem itemizada para ela poder fazer o trabalho todo, beleza? O nerf foi um pouco pequeno,
mas ele é significativo ali naquelas lutas que duram muito. Basicamente, sobre a Ahri, você precisa de um Anjo Guardião. Por mais que o nerf tenha sido justamente nessa interação de se ela for cancelada, ela vai soltar o orbe um pouco menor, beleza? Então, às vezes vai ter umas interações ali que isso vai ser um pouco interessante. Muitas vezes a Ahri não estava na luta, e aí ela vai dar ali uma ult pequena, vai matar algumas unidades, então ela pode ser que isso seja uma compensação. Mas, por mais que o Anjo Guardião tenha tido esse nerf na interação com ela, você não quer que a sua Ahri morra para o Talon muito rápido. E ela vai morrer se você não tiver Anjo Guardião, porque ela vai ser focada muito rápido, já que metade da tua composição é vanguarda e a outra parte tem uma Cassiopeia que tem uma mana tem uma armadura muito alta, tem o Shen que tem uma armadura muito alta se você estiver usando. Então ela vai ser focada rápido, então você não quer isso, beleza? Então, outros itens importantes nela pode ser a manopla de crítico e o Rabadon, mas você pode estar utilizando aqui aquele combo que a gente já conhece, que é a manopla de crítico com o Gume do Infinito. Itens de Cálice na Yumi e mais uma vez esse Hot no Trash é muito interessante porque você protege muito bem a sua backline. Aqui o escolhido mais interessante, como você já sabe, é o escolhido de Vanguarda, porque as peças de Místico elas se provam um pouco melhores do que a de Vanguarda no final do jogo, exceto por Sejuani, Trash e Atrox, que são justamente as que estão aqui, mas você pode ir para um escolhido místico também. Então, tenta não ficar tão apegado ao escolhido de Vanguarda e Místico, você ainda consegue jogar com outros tipos de escolhido, principalmente a Ahri, ou até um escolhido Espírito, e aí você colocar um Adepto na sua comp, você consegue flexibilizar algumas coisas, mas basicamente você tem que ter uma frontline muito sólida para poder comprar o tempo ali para a Ahri entregar todo o seu dano, beleza? Próxima composição é a composição de atiradores com patronos. Essa comp, mais uma vez, sofre muito pro Talon, então toma cuidado para não rodar o teu Jhin sem um Anjo Guardião. Vou bater nessa tecla aqui o vídeo inteiro. Aqui você consegue rodar 4 patronos. Teve um pequeno buff, você normalmente só roda 4 patronos ali no final do jogo, mas ela se torna uma boa versão de comp, principalmente porque essa composição ela tem ali um bom matchup contra a composição da Ashe, e aí a Ashe está aparecendo muito, então você consegue rodar essa comp com muita facilidade. Se o lobby não tiver tanto assassino, essa composição ganha prioridade, então fica atento no teu lobby e vê ali se você tem um escolhido atirador. Se você tiver um escolhido atirador, essa comp se prova muito forte, e aí você quer itens de ataque speed na Jinx, itens de dano no Jhin, GA no Jhin para ele não morrer pro Talon inimigo. Às vezes se a Jinx for teu carry principal, você pode rodar a GA nela, e aí itens de frontline na Riven ou na Sejuani, se você estiver rodando a Sejuani aqui, beleza? Mais uma vez, essa composição ela ganha um pouco de pico de poder se você conseguir a Jinx 3 estrelas, mas se você tiver ali bem buildado, tiver com um snowball muito grande, você consegue performar bem com essa comp dessa maneira aqui, beleza? Próxima comp é a composição de Diana 4. Essa comp tá muito forte, basicamente ela tinha alguns matchups ruins ali, mas como todas as outras composições foram nerfadas no patch passado, acabou que essa comp ela se sobressai. E aí você tem que tomar muito cuidado para jogar contra e você pode se dar muito bem jogando com essa composição. Principalmente quando você tiver a Diana escolhida, porque ela vai ter um bônus ali do seu poder de habilidade, mas também funciona com a Lissandra escolhida. É muito interessante que você faça essa comp quando o escolhido da sua comp for lunar, porque fica mais fácil de você irritar, certo? Já que você precisa de fazer um slow roll por uma peça a menos, beleza? Dá para você fazer com o escolhido assassino, mas eu não recomendo, eu acho que fica mais fraco, justamente por essa complicação de você ter que ir atrás de 3 peças 3 estrelas. Essa comp basicamente você quer 4 assassinos para a Diana ficar muito forte, e aí depois você vai adicionando outras sinergias que vão dar suporte à tua comp. Dependendo do lobby, se você bateu a Diana ali, tem muita gente com ataque speed, você pode rodar um adepto. Se tiver muita gente com muito poder de habilidade, então você pode estar dropando o adepto aqui, rodando místico, então vai variar um pouco ali do teu lobby, mas é só o que tu precisa, é da Diana 4 estrelas ali, ela 3, né, no caso, e a Lissandra 3, e aí as outras peças, elas são muito flexíveis, você pode rodar Morgana, você pode rodar até um Ezreal, se você esnobalar muito, chegar ali no level 8 e achar essa peça lendária, então tem muita coisa que dá pra fazer, mas essa comp aqui, dessa maneira aqui, é muito forte, fica de olho nela. Próxima composição, nunca sai do meta, é a composição do Yasuo com duelistas. Fica de olho porque o Xin-Zhao ele recebeu um pequeno buff e aí ele vai performar bem nessa comp, vai ajudar ali o teu meio de game, mas o que tu precisa realmente é do slow roll pelo Yasuo 3 estrelas. Se você não tem muita experiência com slow roll, quer saber mais, tem um vídeo meu que fala sobre slow roll, vou deixar aí para você seguir para lá, beleza?
Basicamente o que você quer aqui são itens de dano em aço e ali uma QSS, porque muitas vezes ele trava ali na frontline, ele fica sem dar dano. Eu gosto muito de rodar ele com a GA, porque no final do jogo acaba que ele volta ali muitas vezes e ele faz ali uma diferença quando ele volta, ele se cura e mata os inimigos. Outro item que eu acho muito interessante nele é o Gume do Infinito, mas eu acho que a Mão da Justiça ela segura mais o jogo para tu até chegar no Ione. Quando chega no Ione, eu acho que o Gume do Infinito ele se prova um pouco melhor, mas ali o teu grande problema dessa comp é você chegar nessas peças lendárias. O Ione e o Lecim, basicamente, eles carregam o final do jogo, enquanto que o Yasuo e a Kalista, eles seguram o começo de partida. Então, às vezes, é interessante você tá buildando ali a Kalista de tabela. Então, você procura os itens do Yasuo, tá com ele escolhido, e aí tá sobrando a Runan ali, joga na Kalista, porque ela vai segurar muito bem o teu meio de partida. Tem uma Guinsoo ali, você não sabe onde colocar, coloca na Kalista. E aí, outros itens você pode estar utilizando em outras peças. Eu gosto muito do Blue no Lecim, porque ele vai ultar muitas vezes, ele vai fazer muita pressão nos adversários com posicionamento. O Jax com o Zezerot é muito interessante. Você não precisa rodar ele na frontline, às vezes você pode rodar ele na backline para baitar algum assassino, já que ele fica sem tomar dano de alto ataque por causa da sua ultimate. E o Ione ali, os itens que sobraram do late game, já que essa peça ali carrega muito no final do jogo, beleza? Mais uma vez, você só vai para essa composição quando você tem o Yasuo escolhido, porque aí é que ela fica muito forte. Se você tiver outra peça escolhida duelista, eu não recomendo essa versão, você pode até fazer alguma versão de duelista, mas para o Yasuo carregador, o Yasuo escolhido é o foco, beleza? Mais uma composição que precisa de um escolhido específico é a composição de cultista, beleza? Com o buff que teve lá no patch retrasado, essa composição ela estava muito boa no patch passado e ela continua boa nesse patch. Acontece que o cultista teve uma pequena mudança, beleza? Ele teve uma compensação ali. Ele teve um pouco de nerf no meio do jogo na vida do Galho e no pouco de dano do ataque, mas ao mesmo tempo ele não toma controle de grupo assim que ele é summonado por 8 segundos. Então acontece que essa comp, com algumas matchups que ela tinha muito ruins, que ela ficava ali, o Galho, você summonava o Galho e ele ficava eternamente stunado e ele não dava o seu dano. Então, algumas matchups ela conseguiu ter uma performance muito melhor. E aí acontece que o 9 cultista, quando você tem o Galho, ele não toma CC no começo da luta, então ele vai entregar muito dano. E aí você pode jogar nessa comp muito tranquilo. Essa composição é muito boa para você fazer aquele efeito de bola de neve no começo do jogo, já que cultistas têm um early game muito bom. E aí um bônus seria você ter peças de 3 estrelas, dependendo ali de como viesse. Se você tiver uma escolhida Elise, e aí veio muito no começo de partida, é interessante você fazer ela 3. Mas fica ligado que você, para chegar em 9 cultista, você tem que ter o Zillion, ele é uma peça lendária, ele só aparece ali normalmente no level 8, é muito difícil você pegar ele no level 7. Então é interessante que você não fique muito preso, né, tentando pegar peças de 3 estrelas, mas seria um bônus mais para tua comp. Os itens do Jhin, eu sugiro mais uma vez que você tenha um Anjo Guardião. É muito interessante nessa composição de cultista, quando tua peça de backline ela tem um Anjo Guardião. Por quê? Quando essa peça ela sofre o reset de agro, o inimigo ele vai virar no galho. E aí, quando ele virar no galho, ele praticamente vai morrer, beleza? Então, outros itens que são interessantes aqui, já que você não está rodando atirador, a Runan fica muito boa no Jhin, e ali a Lâmina da Morte também é um ótimo item para ele estacar o seu dano. Se você tiver com a Evelynn 3 estrelas, ela se torna uma grande carregadora, e aí a pistola é um bom item nela, o buff azul é muito bom, você pode estar utilizando Zezerot na Elise, pode estar utilizando Capa de Fogo. Como eu acho que essa composição é uma composição que você joga ali na sequência de vitórias, com o snowball muito grande, então você sai usando teus itens, pode fazer aqui vários itens que são interessantes. Você pode estar utilizando o Cálice aí, jogando ele na Evelynn, no Pyke. Então você vai moldando a tua comp de acordo com o que o jogo está te dando. Basicamente, essa composição aqui no level 9, você também pode chegar lá e aí você vai adicionar uma sinergia que vai ser de acordo com o teu lobby. Você pode colocar um Azir aqui para ganhar patrona e você ganhar muito corpo no campo. Você pode estar utilizando Místico, beleza? E aí você vai moldando de acordo com o que o jogo te der. Por fim, a composição de ninjas com o Zed 3 estrelas, beleza? Mais uma composição de Slow Roll. Acredito que essa composição é muito forte com o Zed carregador. O buff no Zed ele foi mais ali no começo de jogo, beleza? Mas acontece que você consegue ter ali um começo de jogo melhor e aí você pode cogitar essa comp. Também teve um pequeno buff ali no Kenny e na Kali, isso dá um pouco de ajuda para tu fazer essa comp, mas a grande dificuldade realmente de você fazer essa comp no patch passado era que tinha muita gente correndo para frontline de adepto, e aí pegava o Shen, e aí essa composição você precisa do Shen ali, basicamente no level 7,
que é onde tu vai estabilizar ali para fazer o teu slow roll, e aí ficava muito complicado você disputar o Shen com o lobby inteiro. Já que ele caiu um pouco de prioridade porque você utiliza menos Shens nas outras composições, você pode cogitar essa composição do Zed. Ela fica um pouco mais forte quando você tem o Zed escolhido, beleza? Então, quando você tem ele escolhido, você pode cogitar. E aí, outra dica que eu vou dar é que esses itens eles são muito específicos. Então, toma cuidado para tu não forçar essa composição, porque ele pode não performar bem se você não tiver algum desses itens. O canhão é um item muito importante nele, e a Runan também é um item muito interessante, já que ele vai dar ali em 2 peças o debuff de dano, e ele vai também estar aplicando o seu alto dano de ataque em 2 peças ao mesmo tempo. A Ziggs, ela substitui ali aquele Spirit que tinha naquela composição de Zed, então ele vai atacar muito rápido ali com o Arauto de Ziggs. E por último, a QSS ela se prova um item muito interessante no Zed, mas eu acredito que a GA ela possa ser o melhor item, justamente por causa da alteração que teve no Talon. Senão ele vai virar no Zed muito rápido e você pode acabar perdendo a sua luta. Então eu acho que a GA ela pode ser um item mais interessante, beleza? Então é isso, galera. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Mas não esquece de deixar aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo. É isso, valeu e até a próxima!